complexo cultural. Mas peraí, a construção do complexo cultural ela é a ocupação de um prédio ou ela é uma ocupação com ideias, uma ocupação com atividades, uma ocupação com conversas? Eu acho que o ocupar está um pouco nesse sentido, assim, aquela coisa do fluir, né? O quanto, o que era um espaço há 2 anos atrás, o que esse espaço era há 2 anos atrás e o que ele é agora com as coisas que acontecem. Para que serve a arte? Eu vejo a arte num lugar assim que a arte ela tem um poder tão forte assim, que ela também pode curar. Ela é tão ampla que eu não sei quem sou eu para falar sobre arte, né? Mas ela me tocou e me toca a cada dia assim muito forte, muito forte. Eu não sei, eu vou remando para onde ela vai me levando, para onde eu consigo me expressar, eu consigo sentir o outro, tocar o outro, e isso pra mim é muito importante, isso pra mim é muito válido. A gente não está dizendo que a arte serve para salvar ninguém, para transformar a vida de ninguém, mas eu acho que a arte talvez seja um dos meios mais interessantes para você formar o ser humano, se formar no melhor sentido da palavra. É um misto assim de tudo que o ser humano é capaz de fazer com sua criatividade. Tipo um guarda-chuvinha, você abre o guarda-chuvinha e nas pontinhas tem dança, teatro, música, cinema, artes plásticas e por aí vai, assim. A manifestação popular, que é a cultura popular do Brasil, que é riquíssima. E eu acho que é isso, assim, é um misto de tudo isso e daquilo que o ser humano é capaz de fazer. Aí quando você junta tudo isso, né, vira um colorido de aprendizado, de conhecimento, e a arte vai saindo daí, vai surgindo daí, desse misto todo. No mundo racional, eu acho que onde essa coisa técnica da racionalidade, tudo, a arte ela revela o irracional, portanto, o mais íntimo e profundo do ser humano, assim, a essência, a real essência do ser humano. Quando não tem mais palavras para se definir, para se descrever algo, está a arte, que não precisa necessariamente de palavras. É uma imagem, é um som, e o que é aquilo, enfim. Quando eu realizo algo, quando sou contagiado por algo, eu acho que está mais nesse campo, né? Quando você se envolve, é afetado por tal coisas que estão acontecendo, tudo se transforma e tudo vira arte, né? Eu acho que está mais nesse universo, quando as coisas se transformam, quando você é afetado com aquilo que está acontecendo à sua volta. Quando você se entrega à arte, você se mostra, né? Se revelar. Eu acho essa palavra mais ideal, né? Se revelar. Porque você fala, eu vou fazer arte pro outro. Não, você se revelando, o outro vai te ver e vai querer ver o que é bom e o que é ruim. Então, quer dizer, na maioria das vezes, né, a gente dosa, né, mostrar o que é. Eu não sei o que é bom e o que é ruim. Que, às vezes, pra mim, pode ser bom uma coisa, mas pode ser ruim pro outro. Mas é o se revelar, sem medo de preconceitos, de ser criticado. O pajé já percebe que a coisa tá feia, convoca a aldeia e começa a rezar, acende cachimbos contra as ciladas do eterno Anhangá. Da Capiburduna, o velho Juruna apela Tupã, abraça a cuia, tranquila adormece e cedo agradece a luz da manhã. A qualquer ameaça, a arma de caça não pode faltar. O corpo pintado eleva uma prece e tudo obedece ao seu maracá. Existe um palco que foi até então demolido e esse espaço ficou aqui. Essa força da trupe de chegar, trabalhar, batalhar
e trazer colaboradores, pessoas que queiram difundir a sua arte e fomentar a arte da região, e dizer que a periferia, não só o centro, mas sim a periferia tem grandes artistas, isso foi um grande achado, cara. O Artimanha foi contemplado, acho que pela segunda vez, pela Lei de Fomento ao Teatro. E parte, acho que a maior parte do projeto contemplado, que era o 15 anos Revelando Artimanhas, foi uma escola de teatro popular. Ia ter 17 aprendizes rodando, de terça a sexta-feira. E aí a gente veio a possibilidade de ocupar um espaço maior. Então conversou-se com a subprefeitura e entramos no Espaço Cita, que tinha ficado, o que hoje chama Espaço Cultural Cita, que tinha ficado 16 meses abandonado. A princípio, quando eu cheguei, nossa, ocupação, falava ocupação, gente, isso não é legal, sabe? Aquele medo, a polícia vai vir, vai pôr a gente pra fora. Quando eu cheguei aqui, isso vai fazer 2 anos, a gente não podia ficar mais que 5h30, 6 horas da tarde, que era o horário que escurecia aqui, né? Porque tem a praça, é perigoso e sei lá o que pode acontecer. 3 meses sem energia elétrica, então dava 5 da tarde, todo mundo tinha que ir embora porque começava a escurecer, ainda tinha aquela história da praça ser perigosa, não sei o quê. Então deu 5 horas, todo mundo pra casa, né? Hoje em dia a gente não tá ficando em casa, tá ficando só aqui praticamente. Se a gente não tivesse aqui, o que teria criado de dengue aqui? O que teria de escorpiões, né? Então aí a gente veio ia ocupar com arte. Mas assim, eu só comecei a sentir mais tranquilo esse ano, pois eu vi que a comunidade começou a participar. O pessoal que vem na praça aos domingos começou a conhecer, a tomar também, a ocupar com a gente. Acaba de chegar, olha que sensacional, venham todos para cá. O Cita não tá para ter um acesso limitado, o Cita é para você entrar e aprender, conhecer pessoas, difundir cultura, fazer arte, produzir, brincar. A gente ocupa espaços para afirmar a nossa estadia no planeta e a nossa possibilidade enquanto humanos de transformar da forma que seja mais legítima e autêntica com os nossos anseios pessoais. Esse espaço assim, ele tem uma coisa muito forte, parece que é uma missão assim, cada um que está aqui e cada um que vem chegando parece que tem uma linguagem, uma coisa muito, uma ligação muito forte um com o outro, e a gente vai se fortalecendo cada vez mais. Essa praça que eu vejo a praça como uma extensão do próprio Espaço Cita. A gente está vendo resultados, né, para essa praça, que as pessoas vêm ver teatro. Antigamente eles falavam, o que você está fazendo, né? É teatro, mas ninguém sabia. É longe, né? Mas tem muita gente da sessão aqui longe também. A arte, eu costumo dizer que a arte não faz sentido se ela não tiver se não tiver acontecido coisas, né? A gente está em frente à praça, a gente ocupa o espaço que é todo de madeira, a gente tem moradores de rua, a gente tem um terminal, a gente tem trânsito. Eu acho que sem todas essas coisas, a arte não existiria. Eu me lembro quando criança ter vindo muitas vezes aqui para resolver problemas de IPTU da minha mãe e de chegar aqui e me deparar com funcionárias fazendo unha enquanto eu esperava no balcão. Né? E hoje esse espaço que está tão bonito, colorido, sendo ocupado por grupos de várias vertentes artísticas, né? São grandes parceiros do Sarau do Binho e de todos os grupos aqui. Hoje a gente tem vários grupos reunidos aqui, né? Numa festa bonita. Acho de uma grande importância termos esse espaço para nós, para a comunidade. Estava refletindo agora há pouco, né? A gente vê esses grupos aqui, ó,
dos tropeiros, né? Tem o pessoal que veio aí do Rio de Janeiro. Então, é valorizar, né? E mostrar, sair pra rua essas coisas que estão acontecendo, né? Então o Cita aí faz esse trabalho, né, com muita resistência, né, e afetividade, e poder trocar com a população aqui do Campo Limpo, né, nessa praça que é maravilhosa aqui. A gente tem que ocupar essas praças, né, com essa beleza que é a cultura brasileira. Então o Cita estando aqui em frente à praça, né, eu acho que é um elemento a mais aí para compor, né, esse mosaico que é a cultura brasileira, na verdade, né. Então o Cita é um grande celeiro de cultural, assim, efervescência cultural, para dar chance aos nossos jovens artistas e os artistas anônimos, né, que ninguém conhecia, né. Quando os frutos não são colhidos, sobe a verme, Deus, ou foi talvez o diabo? Então, a gente esse ano entrou numa programação junto com o Cita para fazer um sarau mensal, no último domingo do mês, de preferência na praça mesmo, para que a gente consiga envolver as pessoas que usam a praça, que vêm para trazer os filhos para brincar ou para namorar, porque é um público diferente, né, do que a gente está acostumado e que às vezes não tem acesso a esse tipo de coisa, né? O espaço tem ficado cada vez mais cheio de pessoas, cheio de adolescentes, as crianças chegaram em algum momento, a gente falou, nossa, como não haviam tantas pessoas assim, como a gente vai lidar com isso, assim? Então acho que esse é um processo que o próprio grupo, eu acho que precisava de uma certa integração interna para que isso acontecesse, porque tentamos anteriormente, por uma questão prática que aconteceu aqui, que faz parte do cotidiano de ocupação, reviraram coisas nossas e tudo, e a gente pensou, nossa, como atingir a comunidade de uma forma que ela entenda o que é esse espaço e entenda que estamos do lado dela, então que isso não aconteça, um arrombamento, roubos e tudo. Eu não vejo que o Cita ele venha propor ou trazer cultura. Não, eu acho que a gente vem fazer uma troca e na verdade a gente tem recebido mais do que oferecendo, sabe? Na verdade a gente que se sente contemplado por estar nesse local. Eu acho que o nosso maior desafio é esse. Trazer as pessoas, trazer a comunidade para dentro, assim, embora tenha uma relação, tenha uma coisa que está acontecendo, que não é fácil, mas essas pessoas olharem de fora e falar, olha, eu sei o que é, eu faço parte, eu já vi, entendeu? Fomos nas ruas, abrimos oficinas artísticas, de teatro, de máscara, de dança, e fomos panfletar, e fizemos divulgação e tudo. E aí vem o momento que esse ano a gente começa a sofrer a pressão da desocupação pela subprefeitura. E aí acho que casou um pouco com isso, a gente tinha a ideia de fazer o Fausto na rua. Não, a gente está sofrendo uma pressão de que a galera quer que a gente saia daqui, vamos fazer o Fausto aqui dentro desse espaço. É uma forma da gente ocupar cada vez mais esse espaço. A gente começa lá na rua e traz para cá. Tem uma questão muito maior, que é uma questão política, uma questão de jogo mesmo, né? É difícil, como você vai olhar para uma população que não tem saúde, que não tem segurança e que isso é o que grita para ela, né? Ela precisa de saúde, precisa de segurança, e aí você vai olhar para a pessoa e vai falar, o que você prefere? Você prefere um hospital ou você prefere um centro cultural? Ela vai falar que ela prefere um hospital. A gente vai virar o ano, vai vir dificuldade. Mas eu acredito também assim, se a gente está trabalhando, se a gente tem um propósito, e eu sei que o que nós estamos fazendo tem um propósito, cada um está aqui fazendo, tem um propósito, não tem o porquê da gente sair. Não tem o porquê. Teatro, para mim, é a ferramenta para essa revelação. Os diversos trabalhos, onde você vai quebrando tabus, né?
Porque antes eu falava, nossa, né, esse teatro, o preparamento, isso é tão difícil. Você começa a fazer difícil, depois, na hora que você começa a se entregar, é onde que você se revela. Quanto mais você se revela, aquilo se torna prazeroso, né? Então é o prazer em se revelar no teatro. Não tem que ter uma formação para ser artista, sabe? Para fazer teatro. Acho que o teatro já é uma coisa que nasce no ser humano. O processo de construção assim, do espetáculo mais intenso, difícil que eu já passei. Assim. Mas foi muito bom. Difícil, quando eu falo difícil, não que tenha sido ruim, pelo contrário, assim, foi difícil de olhar para mim e olhar para os meus companheiros de grupo e ver, somos isso, assim, somos pessoas frágeis e fortes ao mesmo tempo e que estão juntas para fazer esse trabalho. E aí você se depara com um monte de questões, tipo, será que é isso mesmo? Será que eu quero ir até o fim desse processo? Eu acho que não tem ninguém não, mas pode ser que tenha. Oh, pirata! Pirata! Pirata, o que você vai fazer? Eu fiz Injustiçado, é um espetáculo que fala de ocupação, fala de ocupação de espaço, de apropriação do espaço, fala também sobre as ilusões que morar numa grande cidade como São Paulo, com a tecnologia, com a questão da mídia, todos esses anseios de ser uma celebridade. Não é um espetáculo que, apesar de trazer muitas críticas sociais, elas são diluídas num clima cômico que acaba fazendo com que a pessoa, o espectador, vivencie junto, e ele ser um espetáculo itinerante também auxilia nessa vivência, porque tira um pouco da passividade do espectador de somente ficar sentado vendo cenas, mas ele anda, ele participa, ele atua de certa forma com os atores, ele ocupa o espaço junto conosco. É um espetáculo que a brincadeira começa lá fora, na rua, o público vem entrando, ocupa todos os espaços aqui, desde das áreas externas, como as áreas internas também. E aí eu lembro que na mesma época que a gente começou a mexer com Fausto, isso no passado, e tem um pouco a ver com aquela história que a gente não podia ficar muito tempo aqui, depois das 6 horas, a gente sofreu um arrombamento. Ele falou, não, vamos parar tudo, né? Eu acho que esse espaço está chamando a gente para que a gente tenha um olhar mais para ele, né? Se nem a comunidade está nos reconhecendo, a galera está entrando aqui para arrombar, vamos parar, e a gente parou. E acho que nesse momento também nos surge a pergunta, por que Fausto? Por que a gente está mexendo com esse universo Fausto? Né? Porque a gente começou a falar sobre Fausto, tem todo esse mito em cima da questão fáustica, e a gente já começa a estudar o negócio e começa a sofrer na pele, assim, falar, mano, será que a gente está mexendo, né? Que negócio é esse? É como trazer um olhar de um mito alemão para uma realidade no Campo Limpo e para um grupo que ocupava um local público que até então estava abandonado. A gente não quer montar um Fausto o que realmente é. A gente quer se divertir, a gente quer chorar com o Fausto. Então vamos entrar no universo do palhaço, do bufão. Vamos tentar experimentar isso, né? O boneco. E a gente começou a experimentar várias coisas. O mito é muito denso. O que a gente tem a falar sobre a ocupação aqui, sobre o espaço, também são muitas coisas. São o mito e tanto os nossos anseios artísticos são muito vastos. Então, como fazer um recorte que ao mesmo tempo abarcasse a essência desse anseio, dessa vontade de falar, de expressar,
de acordo com a pesquisa também, mas também ficasse de maneira diluída e de maneira fluida num espetáculo que fosse agradável e não tão longo, não tão denso assim. Sempre horizonte, sempre tem o outro. Nada é seu com você. O seu com você tem que passar pelo outro, passar pelo mundo. Isso. Fixa o nível desse corpo. Faz a passagem. Vê como que você... Vê o tanto... Ó, tá vendo? Aqui você vai desequilibrar. Vê o tanto de apoio que você tem que ter. Para poder jogar com o movimento. Isso. Isso. Beleza? Então são imagens que fazem você mergulhar nessa figura aí. Tá? O que eu estou dizendo é que ele está tão limpo que é uma figura resolvida. E gente resolvida no teatro funciona mal. A gente precisa de gente não resolvida. Quando eu digo que foi mais revelador, é nesse sentido. Né? Do que eu descobri, não só no processo da montagem. E além de descobrir, eu tinha que achar um canal de como inserir isso no processo da montagem do espetáculo. A gente ouviu samba, compôs samba, cantou samba, e quando a gente ia pra cena, o samba não apareceu. E aí eu fico com uma pergunta, assim, uma pergunta que até que ponto esse espetáculo a gente criou ou a gente descobriu? Porque o fato do samba não ter aparecido, apesar de ter sido uma intenção inicial da diretora incluir o samba como uma trilha sonora do espetáculo, ele não surgiu. Parece que nenhum de nós conseguiu introduzir o samba dentro das montagens, das criações cênicas. Me imaginar, né? Reproduzi-la. Eu fico tentando me transformar. Então, o me transformar é uma coisa de dentro para fora. Então, a figura entra em mim e começa a se esculpir na minha musculatura. Posso pegar uma coisa, posso olhar uma outra. Foi alimentado, né, por vários profissionais, desde o Rogério Antônio Toscano, que fez parte, né, integrante dessa pesquisa, e depois com a Tiche Viana e outros profissionais como o João Araújo, o Ézio Magalhães, o Pax Bitar. Então nos muniu desde filmes, documentários, leituras, a leitura do próprio mito do Fausto, várias coisas relacionadas a isso, a questões sociais e técnicas também artísticas. Quando a gente chegou a descobrir esse lado cômico da coisa, aí que a coisa ficou mais gostosa, né? Aí saiu aquela densidade e tudo, e a comédia começou a pairar, que a gente se viu fazendo sátira de tudo, né? Surgiu esses bufões, né? Que dentro desse espaço e começam a criar com o que é proposto dentro de um grande jogo pelo esse Mefisto, que quer comprar essa alma, né? A troco de que, olha, eu estou propondo em tornar vocês celebridades, né? E para isso, nada mais do que uma simples alma. Foi uma pesquisa rica, no entanto, e diversificada. No entanto, justamente por ser rica e diversificada, a direção e o trabalho de dramaturgia, a direção foi feita pela Tiche, a dramaturgia foi feita pelo Dorberto, foi extremamente importante para nos auxiliar nesse processo de o que a gente retira disso, qual o suprassumo de todo esse material diversificado e rico que a gente teve. Assim. E depois que se fecha todo esse ritual, né? Porque é praticamente um ritual de poesia, de música,
de cena, enfim, do que quer que seja, e vai embora, e que a gente fica aqui, ficou história. E de tudo fica um pouco. E fica um pouco de cada um que está aqui, que veio e deixou um pouco de si. E acredito que fica um pouco do espaço Cita em cada um que sai daqui e vai embora para sua casa.